Este é o primeiro programa da série Nossos Cientistas. É um programa da TV Educativa de São Carlos e eu tenho o prazer de ser o entrevistador de nossos cientistas. E a primeira convidada desse grupo seleto de pessoas de São Carlos de alto nível, que tem contribuído muito com a ciência para o município, para o país e internacionalmente, é a Cíntia Cury, que é da Embrapa, funcionária, pesquisadora da Embrapa, e eu tenho o prazer de convidá-la. A Cíntia Cury é de uma família tradicional de São Carlos. A mãe da Cíntia Cury, a doutora Diana Cury, foi presidente da Câmara Municipal, uma política de alto nível que muito ilustrou a cidade de São Carlos na sua atuação. Portanto, é um prazer iniciar esta série com a Cíntia Cury e nós vamos então iniciar este programa pedindo para a Cíntia se identificar, falar um pouco da sua história de vida, do seu trabalho em ciência e como ela vê o mundo, como ela vê a ciência, como é que ela vê a ciência na capacidade de transformação social, não só no mundo, mas principalmente em São Carlos. Esse programa tem a finalidade de apresentar à população de São Carlos o conjunto de cérebros privilegiados que nós temos neste município, para que a população possa saber o acervo de conhecimento que o município tem e a disponibilidade desse conhecimento para mobilizar políticas públicas. Então, Silvia, muito prazer em vê-la aqui. É uma honra para mim poder entrevistá-la. E, por favor, pode começar à vontade a descrever a sua história de vida e o que você pensa da ciência, do país, da capacidade de transformação social e da ciência no mundo em geral. Por favor. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, é uma alegria estar aqui na TV Educativa. A seu convite, professor Tundizi, uma liderança reconhecida nacional e internacionalmente da nossa cidade. E obrigada pelo convite e pela oportunidade. Eu acredito muito na ciência como transformação da sociedade, especialmente por meio das políticas públicas. Então, é uma alegria estar aqui e colaborar com esse importante programa aqui da TV Educativa. Como o senhor disse, sou de São Carlos, nasci aqui em São Carlos, família são carlense, meus pais professores da rede pública e seguiram na carreira do magistério, também na universidade. Meus pais também, além de professores com atuação na política são carlense, meu pai foi vereador, Wilson Cury, minha mãe vereadora Diana Cury, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, o que é uma grande alegria e uma honra para a nossa família. E com isso eu quero dizer que eu nasci num ambiente de educação e de política. Então não poderia ser diferente a minha trajetória pessoal, profissional e acadêmica fora da educação e da política. Minha formação aqui em São Carlos, eu fiz Direito, minha graduação aqui em São Carlos, fiz algumas especializações. No momento da faculdade, da graduação, já percebi a minha inclinação para o ambiente político, administrativo e da gestão pública. Fiz a graduação aqui em Direito, meu mestrado em Gestão e Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E agora estou no doutorado, sou aluna do doutorado da Universidade Federal de São Carlos. E no doutorado tenho trabalhado o tema Ciência e Políticas Públicas, acreditando que as evidências científicas elas podem qualificar cada vez mais as políticas públicas, os programas de governo, tornando aquela política como mais eficiente, trazendo solução e transformação para a sociedade. Falando um pouco da minha trajetória profissional, eu ainda na faculdade trabalhava na Assembleia Legislativa de São Paulo, com um deputado estadual aqui da nossa cidade, deputado Lobe Neto, com quem trabalhei por 21 anos. Trabalhei 4 mandatos na Assembleia Legislativa e depois um mandato na Câmara dos Deputados, quando então ele foi eleito deputado federal. Ao final desse
mandato de deputado federal, eu fiz o concurso para a Embrapa. Veio a oportunidade, um concurso aqui para a Embrapa aqui de São Carlos, e eu fiz o concurso, fui aprovada e fui chamada na Embrapa Pecuária Sudeste, aqui na Fazenda Canchinha, em São Carlos. Naquele momento, o presidente da Embrapa, outro são carlense, Silvio Crestana, me convidou para permanecer em Brasília, na presidência da Embrapa, na assessoria parlamentar, justamente considerando a minha trajetória e a minha experiência no ambiente legislativo, onde se percebia muito a necessidade de base, de dados e evidências para que os parlamentares tomassem as suas decisões, decidindo as políticas com impacto melhor para a sociedade. Então fiquei na presidência da Embrapa até agora o início desse ano, na assessoria parlamentar, e depois construímos a assessoria de relações institucionais e governamentais, acreditando que as instituições, as lideranças devem interagir, devem atuar em forte sinergia e em parceria para potencializar os seus conhecimentos em favor da sociedade. E agora estou então aqui em São Carlos, na Embrapa Instrumentação, aqui em São Carlos, e no doutorado na Universidade Federal. Muito bem, Silvia. Uma grande contribuição em muitas áreas, especialmente essa área que nos preocupa muito, que é justamente como é que a ciência pode alavancar e desenvolver políticas públicas consistentes. E essa é uma proposta também desta administração, onde nós estamos procurando, de todas as formas possíveis, usar cada vez mais a ciência para embasar o desenvolvimento de políticas públicas, de projetos que vão ser importantes para a sociedade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Me conta um pouco agora qual é a sua visão da ciência. Como é que a ciência pode transformar a vida das pessoas? Acredito que um dos pontos importantes da ciência para impactar a sociedade é justamente por meio das políticas públicas. Há muito tempo atrás, os tomadores de decisão, os burocratas de governo, tomavam decisão muito com base no seu conhecimento, de maneira até subjetiva. Ao longo dos últimos anos, essa percepção da necessidade da ciência, dos dados e das evidências científicas para qualificar as políticas públicas vem crescendo. Então, é uma grande oportunidade para a ciência transformar a sociedade quando ela leva a informação para os atores políticos que tomam as decisões. E uma coisa muito importante que eu tenho visto é que a ciência, as instituições, a academia, as instituições de ciência, elas estão atuando de maneira mais proativa. Elas não estão esperando um prefeito, ou um deputado, ou um governador baterem a sua porta. A academia tem entendido o seu papel e tem ido ao encontro dessas lideranças para levar informação e cumprir, então, o seu papel de transformação da sociedade por meio desses dados e das evidências para as políticas públicas. E isso vem acontecendo de uma maneira muito intensa hoje. E isso tem transformado, tem feito da ciência um elemento muito importante. E São Carlos não pode ser diferente, né? Capital Nacional da Tecnologia, a gente dá exemplo de interação. Aqui temos diversas instituições, lideranças científicas, as duas unidades da Embrapa, Embrapa Instrumentação e Embrapa Pecuária Sudeste, as universidades, USP, UFSCar, Unicep e tantas outras instituições que se dedicam a gerar dados e informações e querem e acreditam que com isso vão cumprir o seu papel junto à sociedade. E então fico muito feliz de São Carlos estar hoje aí consolidando o seu distrito de inovação. É um momento importante onde a interação, o relacionamento, a parceria dessas instituições com o setor produtivo, com o mercado, com o governo e com a sociedade, por meio das entidades de representação, podem transformar e criar um ambiente favorável para superar os desafios do futuro, que hoje são cada vez mais complexos e dinâmicos, né? A gente tem mudanças rápidas hoje. Eu gostei da sua
a informação sobre o Distrito de Inovação, que esse é um projeto que está sendo desenvolvido agora com apoio total do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo do Estado. E a ideia é justamente essa, é colocar o que é novo nesse Distrito de Inovação é que você coloca não só os componentes tecnológicos e de inovação e de conhecimento próximos, mas usa também o plano diretor para incluir dentro desses projetos urbanísticos a capacidade de sinergias entre esses componentes, porque nós temos muitos componentes de produção de conhecimento, de tecnologia, de inovação, e precisamos avançar muito mais quando nós pensamos em usar esse conhecimento e essas enormes capacidades que nós temos de desenvolver tecnologia para produzir sinergias, para acelerar o processo de transformação desse conhecimento em políticas públicas e processo de desenvolvimento econômico e social. Portanto, esse é um projeto que está sendo gestado em conjunto com a governança da ciência e tecnologia, mas a Prefeitura vai ter um papel de grande dimensão nesse projeto e de grande capacidade de organização, porque é ela que vai promover esse Distrito de Inovação em conjunto com o governo do Estado. Mas, Cíntia, uma outra coisa que sempre nos preocupa é essa visão de ciência para o futuro. Como é que você vê o futuro da ciência e o futuro da ciência para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população, a educação, a saúde? Como é que você usa a inteligência artificial para avançar nessas áreas, especialmente também na questão da produção de alimentos, da produção agrícola? Como é que você vê esse conjunto que é muito importante? Nós estamos numa fase muito séria do nosso desenvolvimento mundial, com muitos problemas econômicos, problemas sociais. Como é que a ciência pode fazer ultrapassar esse conjunto de problemas tão sérios? Professor Tondizzi, o senhor traz um ponto muito importante. Países que investiram fortemente nas instituições de ciência e de pesquisa tiveram ganhos e saltos importantes no desenvolvimento da sociedade. Então, acho que não temos dúvida da importância da ciência e o quanto é importante o investimento nas instituições e nos projetos de pesquisa para, então, promover o desenvolvimento. E, há um tempo atrás, a gente ouvia muito que alguns problemas públicos eram problemas do governo, eram problemas do setor público. Hoje, percebemos que essas instituições, como eu disse, a sociedade por meio das suas associações e entidades de representação, o setor privado, as empresas privadas e a academia entenderam o seu papel nesse contexto, entenderam a sua importância, que alguns problemas não são só um problema da prefeitura ou do governador ou do presidente, são problemas da sociedade como um todo, e esses atores têm o seu papel para levar a solução e o desenvolvimento da sociedade nesses problemas. Então, eu acho que o Distrito de Inovação, ele cumpre um papel fundamental da governança de todos esses atores, potencializando os seus conhecimentos e criando, então, essa sinergia. E a prefeitura é o grande catalisador disso tudo, né? Então, eu acredito que no futuro, cada vez mais, esses arranjos institucionais, eles têm que existir, têm que ser fortalecidos e organizados por meio de uma governança adequada, como é o Distrito de Inovação, como a prefeitura vem fortalecendo essa iniciativa. E assim a gente vai poder cada vez ter mais a desenvolvimento e solução dos problemas apoiados na ciência. Perfeito, eu acho que é esse o caminho. Sem dúvida nenhuma, uma coisa que o professor Stiglitz, que é Prêmio Nobel de Economia 2000, ele sempre reafirma o seguinte: o governo tem que governar, ou seja, tem que haver propostas a nível de governo, seja ele governo federal, estadual ou municipal, para que possa alavancar os projetos de desenvolvimento
com base em ciência e tecnologia, que é muito mais consistente do que uma mera decisão política. Eu acho que esse é claro que tem que ter uma decisão política também, mas envolver a ciência e tecnologia no desenvolvimento é uma decisão política também. Né? E, portanto, esse processo de você apoiar o desenvolvimento a partir dos governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, é fundamental. Um exemplo claro é a China. Sabe quantos engenheiros a China produz por ano? 1,5 milhão de engenheiros por ano. A China tem 48 mil quilômetros de estradas de ferro com trem-bala, desenvolvidos por tecnologia chinesa. Isso tudo é resultado do investimento que foi feito em ciência e tecnologia. Portanto, eu acho fundamental. Numa situação como nós estamos hoje, de processos complicados, econômicos, sociais, de decisões políticas muitas vezes conturbadas, nós temos que elevar o nível da discussão para que a ciência seja colocada num nível mais elevado possível para que nós possamos promover as políticas públicas de forma adequada. Muito bem. Mais um pouco sobre ciência e educação. Qual é a sua visão sobre ciência e educação? O senhor trouxe uma coisa muito importante, que é a decisão política. Adotar a ciência, adotar os dados e as evidências científicas para a tomada de decisão é uma decisão política. Então, cada vez que a gente tem lideranças, governantes e parlamentares que observam a ciência e incorporam o que a ciência diz para as suas decisões, mais a ciência será valorizada e mais a gente vai ter investimentos na formação de professores, cientistas, acadêmicos, então fazendo com que a ciência ela seja apoiada, quanto mais ela seja percebida como um elemento importante para esses tomadores de decisão. Então, às vezes, eu sou analista da Embrapa e estou lá na convivência com os pesquisadores da Embrapa que geram dados, entregam informações para os parlamentares, por exemplo, decidirem sobre um projeto de lei. Nem sempre aquela informação da Embrapa vai ser totalmente incorporada ou vai ser totalmente ali contemplada na decisão daquele projeto de lei. Porque a decisão política, ela tem outras variáveis, não só as evidências científicas. Tem as questões econômicas, questões ideológicas, a gente não pode desconsiderar. Mas, às vezes, o pesquisador fica, poxa, eu levei uma informação tão importante, aquilo não foi adotado, porque tem outras variáveis em torno de uma decisão política. Mas é importante essa persistência da ciência nesse papel. E eu acho muito importante também que uma cidade como São Carlos, que tem esse grupo de cérebros privilegiados, tem um papel mais vital da educação. Na educação, principalmente na capacitação dos alunos, por exemplo, do segundo grau, e também na capacitação técnica e tecnológica. Na verdade, em São Carlos, nós temos todos os níveis de capacitação, desde ensino básico até pós-doc. Tem SESI, tem SESC, tem Senai, tem as FATECs, e tem as Embrapas, tem as universidades, então nós temos todo o conjunto. Agora, o que eu penso que é importante, eu queria um pouco que você discorresse, se possível, sobre esse ponto, como é que a ciência pode se envolver no processo educacional e fazê-lo mais dinâmico, de maior qualidade e de melhor qualidade. Nós sabemos que a educação tem uma série de problemas. A minha visão é que os cientistas podem trazer dados e trazer informações para as escolas para que elas possam trabalhar essas informações e não serem meras receptoras da informação, mas elas sejam capazes de trabalhar essa informação. Como é que você vê esse processo? Esse processo eu vejo como muito importante. A educação ela tem que ser cada vez mais fortalecida, considerada como prioridade em todos os ambientes, em todas as esferas de governo, para que a gente tenha, desde a formação inicial
dos alunos até uma formação superior, cientistas sendo formados para então gerarem esses dados e a gente ter a educação sempre como base da solução dos problemas da sociedade. Tem um ponto que eu tenho discutido muito com a secretária Paula Noff e outros componentes da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, que é o seguinte, né? A caça aos talentos. Quantos talentos existem em São Carlos que precisam ser identificados nesse grupo de alunos de segundo grau, por exemplo? Nós temos que desenvolver uma capacidade de identificar esses talentos e dar oportunidade a esses talentos. E aí os cientistas que trabalham nas diferentes áreas de ciências podem muito bem contribuir para essa, digamos, caça aos talentos, para essa identificação desses talentos que vão, sem dúvida nenhuma, ser importantes. Quanto mais cérebros privilegiados a gente tiver no país, nós mudamos a economia do país, isso está claro. Você pode mudar a economia do país se você tiver um conjunto de cérebros privilegiados treinados para produzir novas ideias, inovações e novos caminhos para o país, né? Portanto, eu acho muito importante essa observação do apoio da ciência ao desenvolvimento da educação e precisamos avançar mais nessa área em São Carlos. Isso me lembra, professor Tundizi, um programa importante da Embrapa chamado Embrapa Escola. A Embrapa, ela recebe os alunos, apresenta os trabalhos da ciência, os trabalhos da pesquisa e muitas vezes esses alunos ficam ali motivados para seguir esse caminho da ciência, da pesquisa, né? A gente tem relatos importantes de alunos de ensino médio que se dedicam à pesquisa a partir de uma visita que fez a Embrapa ou a partir de conhecer o trabalho dos pesquisadores da Embrapa. Então, essa aproximação da ciência desde os alunos no seu ensino fundamental, ensino médio, é muito importante. E a Embrapa tem feito esse trabalho com um programa chamado Embrapa Escola, que, aliás, é um programa bem interessante para ser expandido aqui na própria cidade em diversas escolas. Tem um caso emblemático em São Carlos, né, que o professor Silvio Crestana, que é um grande pesquisador, foi presidente da Embrapa, ele me disse que ele foi fazer ciência depois de uma palestra do professor Sérgio Mascarenhas, quando ele era aluno no Álvaro Guião. Então, isso mostra o que pode ser, o que pode ocorrer quando você estimula um talento desses a desenvolver suas qualidades. Bom, eu acho que nós estamos chegando no final da nossa discussão aqui, da nossa apresentação. Eu gostei muito das ideias que a Cíntia Cury apresentou aqui e quero agradecer muito a sua participação nesse programa. É o primeiro programa e, portanto, é a nossa homenagem não só a família Cury, mas as mulheres cientistas de São Carlos, né? Você foi a primeira desse programa e, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter muito mais repercussão com a vinda desses nossos cientistas aqui. Muito obrigado, Cíntia Cury, foi um prazer entrevistá-la. Muito obrigada, eu agradeço. Obrigado.